estou aqui na Estância Guardião, pertinho de Araguari, Minas Gerais. E vou contar uma história muito interessante para vocês. É uma história dos irmãos Grimm, A Água da Vida. Era uma vez um rei que ficou muito doente e ninguém acreditava que pudesse escapar com vida desta doença. Os 3 filhos dele estavam muito tristes com isso. Desciam ao jardim do castelo e ficavam chorando. Um dia eles encontraram um homem já de certa idade, que lhes perguntou a razão de tanta tristeza. Contaram sobre o pai doente, que iria morrer logo porque nada poderia ajudá-lo. Então o velho disse: "Eu conheço um remédio, a água da vida. Se o rei beber dessa água, recobrará a saúde, mas ela é difícil de ser encontrada." O filho mais velho disse: "Eu vou encontrá-la." E foi ao rei doente e pediu sua permissão para sair a procurar da água da vida, pois só ela poderia curá-lo. "Não", disse o rei, "é perigoso demais, meu filho, eu prefiro morrer." Mas o filho insistiu e implorou tanto que o rei acabou concordando. O príncipe pensou do fundo do seu coração: "Se eu trouxer essa água ao meu pai, serei o seu preferido e herdarei o reino." Então ele partiu e, quando já estava cavalgando há um bom tempo, encontrou no caminho um anão que lhe perguntou: "Para onde você vai tão apressado?" "Ô, seu bobo", disse o príncipe, muito arrogante, "isso não é da sua conta." E continuou o seu caminho. Mas o anão ficou muito irritado com a resposta dele e enfeitiçou o príncipe. Pouco adiante, o príncipe foi parar numa garganta entre montanhas, um afunilado de montanhas, e que quanto mais ele cavalgava para frente, mais os rochedos se estreitavam diante dele, até que o caminho ficou tão apertado que ele não pôde ir nem para frente e nem para trás. Não era possível fazer o cavalo voltar e não era possível também nem ele descer da sela. E lá ficou ele, aprisionado entre os rochedos. O rei doente esperou pelo filho durante muito tempo, mas ele não voltava. Então o segundo filho disse: "Pai, deixe-me partir e procurar a água." E pensou consigo: "Se o meu irmão está morto, o reino vai ficar para mim." No começo, o rei também não quis deixá-lo partir, mas acabou cedendo. O príncipe foi pelo mesmo caminho seguido por seu irmão e encontrou o mesmo anão, que o parou e lhe perguntou: "Aonde você vai com tanta pressa?" Olha só a resposta do segundo filho do rei: "Ô pedaço de gente, isso não é da sua conta." E continuou a cavalgar sem nem querer saber mais do anão. Nem olhou para trás. Mas o anão também o enfeitiçou. E ele, como o outro irmão, foi parar no mesmo lugar, na mesma garganta rochosa, sem poder avançar nem recuar. É assim que acontece com os arrogantes, com aqueles que tratam os outros achando que são melhores. Como o segundo filho também não retornava, o mais novo ofereceu-se para ir procurar a água e o rei acabou deixando partir.
Quando ele encontrou o anão, e este lhe perguntou para onde ia assim apressado, o moço parou, deu-lhe atenção e resposta. Vou à procura da água da vida, pois meu pai está mortalmente enfermo. E você sabe onde encontrá-la? Não, disse o príncipe. Porque você se comportou como é devido, não foi arrogante como seus irmãos, eu vou lhe contar como chegar até a água da vida. Ela brota de um poço no pátio de um castelo enfeitiçado, mas você não poderá entrar lá se eu não lhe der uma vara de ferro e 2 pães. Com a vara, você baterá 3 vezes no portão de ferro do castelo e ele se abrirá. Lá dentro estão 2 leões que vão escancarar suas grandes bocas. Mas se você atirar um pão nas suas goelas, eles ficarão quietos. Depois, corra e pegue a água da vida antes de baterem as 12 horas, senão o portão se fechará e você ficará preso. O príncipe agradeceu muito, pegou a vara e os pães e pôs-se a caminho. Quando chegou ao seu destino, tudo ocorreu como o anão lhe disse. O portão abriu-se ao 3º golpe da vara e depois de acalmar os leões com os pães, ele adentrou o castelo por um grande e belo salão. Lá estavam sentados os príncipes encantados que lhe deram seus anéis. Ele viu também uma espada e um pão que levou consigo. Mais adiante, entrou em uma sala onde estava uma formosa donzela que se alegrou ao vê-lo, beijou e disse que ele a tinha desencantado. Disse ainda que ele ganharia o seu reino inteiro quando voltasse dali a 1 ano para casar-se com ela. Depois contou-lhe onde ficava o poço com a água da vida, mas pediu a ele que se apressasse antes que batessem as 12 badaladas. Ele continuou andando e chegou por fim a um quarto onde havia uma bela cama recém-arrumada. Como estava tão cansado, quis descansar um pouco. Então deitou-se e adormeceu. Quando acordou, ouviu bater 15 para as 12. O príncipe levantou-se de um pulo, assustado, correu para o poço, encheu sua garrafa com um pouco d'água e apressou-se a sair de lá. Mas quando estava saindo pelo portão de ferro, o relógio soou as 12 badaladas e o portão fechou-se com tanta força que quase lhe cortou um pedaço do calcanhar. Mas ele estava contente por ter conseguido, mesmo que por um tris, a água da vida. Pôs-se a caminho de casa e encontrou-se de novo com o anão, que ao ver a espada e o pão disse: "Que bom que você trouxe esses objetos. Essa espada pode vencer exércitos inteiros e o pão não acabará nunca." O príncipe não queria voltar para casa sem os irmãos e disse: "Querido anão, não pode dizer-me onde estão os meus 2 irmãos? Eles saíram antes de mim à procura da água da vida e nunca mais voltaram." "Eu sei onde eles estão. Eles estão presos entre os rochedos das montanhas. Eu os enfeiticei porque foram muito arrogantes e me desprezaram." O príncipe tanto suplicou, tanto pediu, que o anão acabou por libertá-los. Mas avisou: "Tenha cuidado com eles, pois têm o coração perverso, o coração mau."
Quando seus irmãos chegaram, ele ficou contente e contou-lhes o que tinha acontecido. Havia encontrado a água da vida e trouxe uma garrafa cheia dela. Desencantou uma bela princesa que iria esperar por ele durante 1 ano, quando, então, seria celebrado seu casamento e ele ganharia um grande reino. Os três continuaram a cavalgar juntos. Chegaram a um país onde havia fome e guerra, e o rei desse lugar já pensava que o país estava perdido. E ele também, tão grande era a sua aflição. Então, o príncipe caçula foi ao encontro desse rei e deu-lhe o pão. O rei alimentou e satisfez todo o seu reino. O príncipe deu-lhe também a espada, com a qual o rei venceu os exércitos inimigos. Agora podia viver em paz e sossegado. Depois disso, o príncipe pegou sua espada e seu pão e os 3 irmãos continuaram a cavalgar. No caminho, encontraram ainda 2 países onde reinavam a fome e a guerra. E nas 2 ocasiões o príncipe deu aos reis sua espada e seu pão, salvando assim 3 reinos. Após esses feitos, eles embarcaram em um navio e atravessaram o mar. Durante a viagem, os 2 irmãos mais velhos, confabularam. O caçula encontrou a água da vida e nós não. Por isso, nosso pai lhe entregará o reino que pertence a nós, e ele nos privará da nossa felicidade. Cegos de inveja e maldade, eles combinaram destruir o irmão mais novo. Esperaram que ele dormisse profundamente, roubaram-lhe a água da vida e encheram a garrafa do caçula com água salgada do mar. Quando chegaram em casa, o mais moço levou sua garrafa ao pai para que bebesse dela e sarasse. Mas logo que o rei bebeu um pouco da água do mar, ficou mais doente ainda. Enquanto se lamentava, vieram os 2 filhos mais velhos e falaram mal do mais novo, denunciaram o mais novo, dizendo que ele queria envenenar o pai e eles tinham a verdadeira água da vida que deram para o rei beber. Assim que ele a tomou, sentiu sua doença desaparecer e ficou forte novamente, sadio como nos dias de juventude. Então, os 2 foram ao encontro do irmão caçula, zombaram dele e disseram: você pode ter encontrado a água da vida, ter feito todo o trabalho, mas nós receberemos a recompensa. Você deveria ter sido mais esperto, ficando de olhos abertos. Nós lhe tiramos a água enquanto você dormia em alto mar, e daqui a 1 ano será um de nós que irá buscar a bela princesa. Porém, trate de não dizer nada disso ao nosso pai. Ele não vai acreditar. Se você revelar uma só palavra sobre tudo isso, acabará perdendo a vida. Se ficar calado, ela lhe será poupada. O velho rei estava furioso com o filho mais novo, porque deu água salgada para ele, pensando que ele havia tentado matá-lo. Por isso, mandou reunir a corte para julgá-lo e condená-lo à morte. Um dia, quando o príncipe partiu para a caça, sem desconfiar de nada, o caçador do rei recebeu ordem para acompanhá-lo. Os 2 estavam sozinhos no meio da floresta. O caçador parecia muito triste. O príncipe lhe perguntou: meu caro caçador, o que lhe falta? O caçador disse: não posso contar o que devo fazer.
o príncipe continuou. Conte-me o que é, não tenha medo. Ai, disse o caçador, devo matar o senhor. Foi o rei quem me ordenou. O príncipe ficou assustado e pediu: meu bom caçador, deixe-me viver. Eu lhe dou meus trajes reais, em troca você me dá sua roupa comum. O caçador respondeu: isso eu farei de bom grado. Eu não conseguiria mesmo atirar no senhor. Então trocaram suas roupas e o caçador voltou para casa enquanto o príncipe se enfiou no meio da floresta e foi para o mais fundo e mais longe possível da casa. Algum tempo depois, chegaram ao castelo do rei, que foi salvo pela água da vida, 3 carruagens cheias de ouro e pedras preciosas. Para quem? Para seu filho mais novo. Foram enviadas pelos 3 reis que venceram os inimigos com a espada do príncipe e alimentaram seus povos com seu pão. Com esse gesto, queriam demonstrar sua gratidão. Então o velho rei pensou: será que meu filho era inocente? E perguntou aos seus homens: será que ele ainda está vivo? Como me arrependo de ter mandado matá-lo. Ele ainda vive, disse o caçador. Eu não pude cumprir sua ordem. E contou ao rei o que tinha acontecido. O rei sentiu-se aliviado, como se um grande peso lhe fosse tirado dos ombros, e mandou anunciar por todos os reinos que seu filho poderia voltar e seria recebido de braços abertos. Enquanto isso, a princesa mandava construir na frente do seu castelo uma rua toda calçada de ouro faiscante e disse aos seus homens que aquele que viesse cavalgando pelo meio dessa rua, direto para ela, seria o verdadeiro esperado, a quem deveriam deixar entrar. Porque a essa altura, os outros reinos e a princesa também já sabia do que os 2 irmãos tinham feito. Mas quem viesse cavalgando à beira dessa rua não seria o verdadeiro e não poderia entrar. Depois de 1 ano, quando o prazo dado pela princesa havia acabado, o mais velho dos filhos do rei resolveu apressar-se e apresentar-se à princesa como seu noivo, para então recebê-la por esposa e tomar posse do seu reino. Saiu galopando. Quando chegou e viu a bela rua de ouro, pensou: seria uma pena pisoteá-la com os cascos do cavalo. Então, ele se desviou para a direita e avançou pela margem da rua, só pelo lado direito, até a princesa. Quando chegou ao portão do castelo, os guardas lhe disseram que não era ele o homem certo e que ele podia ir embora. Pouco depois, o segundo príncipe partiu. Quando chegou à Rua de Ouro e o cavalo pôs uma pata sobre a Rua de Ouro, pensou: seria uma pena, o cavalo poderia estragar alguma coisa dessa rua. E desviou-se para a esquerda e passou só pelo lado esquerdo da rua. Quando chegou ao portão, os guardas disseram que não era ele o homem certo e o mandaram embora também. Quando o filho caçula se lembrou que o prazo de 1 ano tinha terminado, saiu da floresta e cavalgou até a sua amada, esquecendo assim sua tristeza. Com o pensamento sempre na princesa e a vontade de encontrá-la, nem notou a Rua de Ouro e passou com seu cavalo bem no meio dela. Quando chegou ao portão, este se abriu e a princesa o recebeu cheia de alegria e disse que ele era seu libertador e senhor de todo o reino. O
casamento foi celebrado com grande alegria e uma enorme festa. Depois da festa, ela contou-lhe que o pai dele o tinha perdoado e pedia-lhe que voltasse. Ele então voltou ao pai e contou-lhe como seus irmãos o haviam enganado e por que se calou sobre tudo o que aconteceu. O velho rei queria castigá-los, mas eles já tinham fugido para o mar e embarcado em um navio que nunca mais ia voltar. E assim, eles viveram felizes para sempre. O príncipe casado com uma bela princesa, os dois cuidando de 2 reinos, e o rei com uma saúde muito boa, porque bebeu a água da vida.